Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, mais uma semana começando, uma semana que não terá jogo do Vasco, né? O Vasco joga só na próxima segunda-feira contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, então teremos aí mais uma semana cheia, mais uma semana livre, né, para o Vasco trabalhar. O problema é que cada semana que passa, cada semana cheia e livre que esse time tem para trabalhar e para treinar, a apresentação depois é ainda pior. E a gente vai falar aqui sobre a possibilidade de demissão de Maurício Barbieri, né, porque as notícias dão conta que hoje terá uma reunião ali da direção com o próprio Maurício Barbieri e que talvez, né, pode acabar culminando aí numa demissão do treinador, a gente vai falar sobre isso. Vamos mostrar aqui também a classificação do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tá aí, infelizmente, na zona do rebaixamento. E também vamos mostrar aqui o protesto que aconteceu no aeroporto do Galeão ontem, no desembarque, né, da delegação do Vasco da Gama. Então o vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Aí, tropa, pega as novidades aí do Vascão aí, ó. Só no canal Machão da Gama, o melhor. Menor que só assiste lá, ó. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui falando da Mais Ágil. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, a Mais Ágil faz toda essa burocracia para você. O link está aqui na descrição desse vídeo, o telefone está aparecendo na sua tela. É só você entrar em contato que você vai ser muito bem atendido pela Mais Ágil. E se você tem uma grana presa lá no seu FGTS e está precisando adiantar o saque do seu FGTS, a Mais Ágil faz todo esse processo para você, beleza? Mais Ágil é uma empresa segura, confiável, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Mais informações no link e também no telefone que está aparecendo aí na sua tela. Bom, meus amigos, a gente começa falando aqui sobre Campeonato Brasileiro, né? O Vasco terminou mais uma rodada do Brasileirão na zona do rebaixamento. O Vasco perdeu uma posição na tabela, né? O Vasco terminou na 18ª colocação com os resultados da 8ª rodada. O Corinthians venceu e ultrapassou o Vasco. Então vamos relembrar como foi essa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado com o Grêmio vencendo o Atlético Paranaense fora de casa por 2-1. O Fortaleza venceu o Vasco por 2-0. O Flamengo empatou com o Cruzeiro 1-1. O Cuiabá empatou com o Curitiba 1-1. O São Paulo venceu o Goiás por 2-1. E no domingo o Corinthians venceu o Fluminense por 2-0. O Internacional venceu o Bahia por 2-0. O Red Bull Bragantino venceu por 2-0 a equipe do Santos. O Atlético Mineiro empatou com o Palmeiras por 1-1. E o Botafogo venceu por 2-0 o América lá no Engenhão. Então, a rodada, a classificação, né, do Campeonato Brasileiro após a 8ª rodada ficou da seguinte forma. O Botafogo é o líder, tem 21 pontos. O Palmeiras tem 16 pontos, é o segundo colocado. O São Paulo tem 15 pontos, é o terceiro. O Atlético Mineiro, em quarto, tem 14 pontos. O Grêmio, em quinto, tem 14 pontos. O Cruzeiro, em sexto, tem 13 pontos. O sétimo é o Flamengo com 13. Depois vem Fluminense com 13 em oitavo. Fortaleza em nono com 13. Red Bull Bragantino em décimo também tem 13. Atlético Paranaense tem 12. Santos tem 11. Internacional tem 10. Corinthians tem 8. O Cuiabá é o 15º com 8 pontos. O Bahia tem 7 pontos, é o primeiro fora da zona. E abrindo a zona do rebaixamento tem Goiás com 7 pontos na 17ª colocação. O Vasco em 18º com 6 pontos apenas. O América, vice-lanterna, tem 4 pontos. E o Curitiba tem apenas 3 pontos conquistados. Então tá assim a classificação do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco mais uma rodada dentro da zona do rebaixamento. Bom, a pressão tá muito grande em cima do Maurício Barbieri, né? A torcida querendo a demissão do treinador, a torcida insatisfeita com o trabalho do Maurício Barbieri. Já tivemos protestos aí durante a semana passada, né, em frente à sede da 77 aqui no Rio, em frente à sede da 777 lá em Miami, protestos no CT Moacir Barbosa, faixas estendidas em São Januário, enfim, torcida realmente
perdeu a paciência já com o trabalho do Maurício Barbieri e também com o trabalho do Paulo Brax, né, que para mim é o maior responsável por essa situação, porque foi ele que montou esse time. O Barbieri participa da montagem do elenco? Participa, mas quem monta o time é o diretor Paulo Brax, que pagou para ver, né, achou que esse time aí daria conta no Campeonato Brasileiro e tá mais que provado, né, que não vai dar conta. Sobre Maurício Barbieri, todo mundo quer saber se será demitido ou não, se existe a possibilidade dele ser demitido durante essa semana. Bom, existe uma possibilidade pequena de um desligamento acontecer hoje. A informação do jornalista Jorge Nicola é a seguinte, que o Barbieri está numa situação crítica no Vasco, né? Isso todo mundo sabe, e que nessa segunda-feira, hoje, dia 29, vai acontecer uma reunião entre a diretoria do Vasco da Gama e o próprio treinador Maurício Barbieri para definir se ele continua ou não técnico do Vasco da Gama. Ainda segundo informações do Jorge Nicola, caso o Vasco opte por seguir, né, com o Maurício Barbieri, é muito improvável que ele resista a mais uma derrota contra o Flamengo, né, na próxima segunda-feira. Então o cenário é basicamente esse, né? Hoje deve ser definida essa situação, se o Barbieri segue ou não, mas na minha visão, acredito que ele vai seguir pelo menos até o jogo contra o Flamengo, mas se no jogo contra o Flamengo não vier um resultado positivo, aí a demissão realmente deve acontecer. Esse é o panorama de momento. Tendo alguma mudança, é claro, a gente traz aqui no canal. O Vasco já divulgou também toda a programação de treino, né? De segunda-feira até domingo. O Vasco vai treinar todos os dias. E amanhã o Vasco divulgou que terá uma entrevista coletiva, mas ainda não informou quem vai participar dessa entrevista coletiva. Espero eu que seja o Paulo Brax, né? Quem tem que vir falar, quem tem que botar a cara nesse momento é o Paulo Brax. Não adianta colocar o Gabriel Peck para falar, não adianta colocar qualquer outro jogador para falar. Quem tem que dar satisfação e explicação para a torcida é o Paulo Brax e o Luiz Melo, né? Então a entrevista tem que ser com um desses dois. Não adianta colocar jogador para falar nesse momento. Então, vou colocar na tela a programação da semana no Vasco. Na segunda-feira, treino no CT. Na terça-feira, treino no CT mais coletiva. Na quarta-feira, treino, aí depois quinta, sexta, sábado e domingo, treino no CT Moacir Barbosa. Essa é a programação da semana do Vasco no futebol. Amanhã com entrevista coletiva, e a gente espera que essa entrevista coletiva seja com o Paulo Brax e com o Luiz Melo, né, que são os dois responsáveis pelo futebol do Vasco nesse momento. Ontem o Vasco desembarcou no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, voltando, né, da cidade de Fortaleza. E alguns torcedores foram ao aeroporto para cobrar, para, enfim, se manifestar ali, para protestar contra os jogadores e também contra a comissão técnica e a diretoria da Vasco da Gama SAF. Vou colocar os vídeos aqui que circularam, né, nas redes sociais para você ver como foi esse protesto. Um pequeno grupo de torcedores, cerca de 10 torcedores, que foram até o aeroporto, né, se manifestar. Confira só. Não é mole, não! Pra jogar no Vasco tem disposição! Não é mole, não! Vai embora junto com o Barbieri! É Luiz Melo, vai tomar no... Seu filho arrombado! O lambo imundo, vai tomar no arrombado! Seu merda! Vai se fuder! Pau no cu do caralho! Vocês estão de sacanagem, pô! Vocês estão de sacanagem, porra! Porra! Isso aqui é Vasco, caralho! Não fode, porra! Vai tomar no cu! Ei, Vasco! Vai tomar no cu! Ei, Black! Vai tomar no cu! Ei, Black! Vai tomar no cu! Black! Vai tomar no cu! Seu arrombado! Seu merda! Sai do Vasco, tartaruga! Seu lerdo! Maldito! Porra! Aumenta o sócio, mas no teu time bom, cambada filha da puta! Arrombado! Então tá aí, é isso, né? Uma semana que começa pesada e a tendência é que realmente seja assim durante toda a semana, com muita cobrança e protesto das torcidas do Vasco. Tamo junto, se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal, saudações vascaínas, até a próxima, fui!